Eu sou Guerra e você está no canal Histórias Proibidas do Brasil. Aqui revelamos verdades ocultas e capítulos que os livros oficiais preferem apagar. No episódio de hoje você vai conhecer o segredo mais sombrio da escravidão que o Brasil escondeu por 300 anos. Prepare-se para uma verdade chocante, marcada por dor, silêncio e sangue. Se inscreva, ative o sininho e venha comigo descobrir as verdades proibidas que o Brasil insiste em esconder. Existe uma história que os livros escolares nunca contaram. Uma realidade tão brutal que permaneceu escondida por séculos nos porões da nossa história. Hoje você vai descobrir o que realmente acontecia com as mulheres durante a escravidão no Brasil. Prepare-se, porque essa verdade vai te chocar profundamente. A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos, mas existe um lado dessa tragédia que permaneceu deliberadamente silenciado. Enquanto aprendemos sobre o trabalho forçado nas plantações e nas minas, raramente ouvimos falar sobre o sofrimento específico das mulheres escravizadas. Essa omissão não foi acidental. Foi uma estratégia para esconder os crimes mais hediondos da nossa história. As mulheres africanas chegavam ao Brasil em condições desumanas nos navios negreiros. Amontoadas nos porões fedorentos, muitas já sofriam abusos durante a travessia atlântica, mas o pesadelo estava apenas começando. Quando pisavam em solo brasileiro, elas se tornavam propriedade absoluta de seus senhores, que detinham poder de vida e morte sobre elas. Nos engenhos e fazendas, as mulheres escravizadas enfrentavam uma dupla violência. Durante o dia, trabalhavam sob o sol escaldante cortando cana, colhendo café ou cuidando das plantações. Suas mãos sangravam, seus corpos se curvavam sob o peso do trabalho extenuante, mas ao anoitecer, um terror ainda maior as aguardava. Elas sabiam que poderiam ser chamadas a qualquer momento para satisfazer os desejos de seus proprietários. O estupro era uma realidade cotidiana e sistemática. Os senhores de engenho consideravam as escravizadas como objetos para seu prazer pessoal. Não existia idade mínima. Não havia consentimento, não havia proteção. Meninas de 12, 13 anos eram violentadas regularmente. As que engravidavam eram forçadas a continuar trabalhando até o último momento, e seus filhos nasciam automaticamente escravos, perpetuando o ciclo de horror. Mas a violência não vinha apenas dos senhores. Feitores, capitães do mato e até mesmo os filhos dos proprietários sentiam-se no direito de abusar dessas mulheres. Elas viviam em constante estado de terror, sabendo que resistir significava morte certa. Aquelas que tentavam se defender eram chicoteadas publicamente, marcadas a ferro quente ou até mesmo mortas como exemplo para as outras. As sinhás, esposas dos senhores de engenho, frequentemente direcionavam sua raiva e ciúme contra as escravizadas ao invés de confrontar seus maridos. Elas ordenavam castigos cruéis, mandavam arrancar dentes, queimar com ferro quente ou cortar os seios das mulheres que julgavam ter seduzido seus esposos. Era uma violência feminina contra a feminina, alimentada pelo sistema patriarcal escravocrata. Nos centros urbanos, a situação não era diferente. As escravizadas domésticas viviam sob constante vigilância e abuso. Cozinheiras, mucamas e lavadeiras eram estupradas pelos homens da família e depois punidas pelas mulheres da casa, que as culpavam pela imoralidade de seus parentes. Algumas eram forçadas a se prostituir nas ruas, trazendo dinheiro extra para seus proprietários. O sistema legal da época não oferecia nenhuma proteção. As escravizadas não podiam testemunhar contra homens brancos. Seus corpos não lhes pertenciam. Então, tecnicamente, não existia o crime de estupro contra elas. Os códigos penais do Império simplesmente ignoravam sua existência como seres humanos com direitos. Elas eram classificadas legalmente como coisas e tratadas como tal. Muitas mulheres tentaram resistir de várias formas. Algumas fugiam para os quilombos, onde encontravam proteção e podiam reconstruir suas vidas longe dos abusos. Outras se organizavam em redes de apoio mútuo, cuidando umas das outras e compartilhando estratégias de sobrevivência.
Houve casos de envenenamento de senhores cruéis, abortos provocados para evitar que seus filhos nascessem escravos e até mesmo suicídios coletivos como forma de resistência final. As práticas religiosas africanas também serviam como forma de resistência psicológica. Através do candomblé, da umbanda e de outras tradições espirituais, essas mulheres mantinham viva sua identidade cultural e encontravam força para suportar o sofrimento diário. Seus rituais e cerimônias eram realizados em segredo, longe dos olhos dos senhores que proibiam qualquer manifestação de sua herança africana. A miscigenação, que hoje é celebrada como característica do povo brasileiro, nasceu em grande parte dessa violência sistemática. Os filhos mestiços eram resultado de estupros, não de relacionamentos consensuais. Muitos senhores reconheciam esses filhos e até os libertavam, mas isso não apagava a violência de sua concepção. Essa realidade criou uma hierarquia racial complexa que ainda influencia nossa sociedade. A Igreja Católica, que deveria proteger os fracos e oprimidos, foi cúmplice silenciosa desses crimes. Padres possuíam escravas e participavam dos abusos. A instituição religiosa legitimava a escravidão através de interpretações distorcidas das Escrituras, pregando que os africanos eram descendentes de Cã e mereciam sua condição de servidão. Mesmo após a Lei do Ventre Livre em 1871, que declarava livres os filhos de escravas nascidos a partir daquela data, a violência continuou. As crianças permaneciam sob custódia dos senhores até os 21 anos, perpetuando o sistema de exploração. Suas mães continuavam escravizadas e vulneráveis aos mesmos abusos de sempre. Os documentos da época raramente registravam esses crimes. Quando mencionavam violência contra escravizadas, usavam eufemismos como correção necessária ou disciplina doméstica. Os estupros eram omitidos completamente ou descritos como relacionamentos entre senhor e escrava, mascarando a realidade brutal com linguagem sanitizada. Algumas mulheres conseguiram comprar sua liberdade ou foram alforriadas, mas mesmo livres, enfrentavam preconceito e discriminação. A sociedade as marcava para sempre como ex-escravas, limitando suas oportunidades de trabalho e relacionamentos. Muitas continuavam vulneráveis à violência e exploração mesmo depois da abolição. A Lei Áurea de 1888 oficialmente acabou com a escravidão, mas não trouxe justiça para as vítimas. Não houve reparações, não houve punições para os criminosos, não houve reconhecimento oficial dos crimes cometidos. As mulheres que sofreram décadas de abusos foram simplesmente abandonadas à própria sorte, sem recursos, sem terra, sem educação. O silêncio sobre essa violência perpetuou-se ao longo dos séculos seguintes. Os livros de história focaram nos aspectos econômicos da escravidão, ignorando o sofrimento humano, especialmente das mulheres. Essa omissão não foi acidental. Reconhecer a verdade significaria confrontar a brutalidade dos heróis nacionais e questionar os fundamentos da sociedade brasileira. Hoje, mais de um século após a abolição, ainda lutamos contra os reflexos dessa violência histórica. O racismo, o machismo e a objetificação das mulheres negras têm raízes profundas nesse passado traumático. A hipersexualização da mulher negra na mídia e na sociedade ecoa os estereótipos criados durante a escravidão. As estatísticas atuais mostram que mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio no Brasil. Elas recebem os menores salários, têm menor acesso à educação superior e enfrentam discriminação constante no mercado de trabalho. Essa realidade não pode ser compreendida sem entender a violência histórica que suas ancestrais sofreram. É fundamental que essa história seja contada, não para causar culpa ou vergonha, mas para promover compreensão e justiça. Conhecer a verdade sobre o passado é o primeiro passo para construir um futuro mais justo e igualitário.
As mulheres escravizadas que sofreram em silêncio merecem que suas histórias sejam lembradas e honradas. Essa é apenas uma pequena parte de uma história muito maior que precisa ser contada. Por séculos, o sofrimento dessas mulheres foi escondido, negado e esquecido. Hoje, ao trazer essa verdade à luz, prestamos uma homenagem à sua memória e reconhecemos sua humanidade. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe um like para que mais pessoas possam conhecer essa história. Compartilhe com seus amigos e família, porque é através do conhecimento que combatemos a ignorância e o preconceito. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre as histórias proibidas do Brasil. Sua opinião é importante para nós. Então deixe seu comentário contando o que achou e sugerindo outros temas que gostaria de ver por aqui. Até a próxima história.